Olá pessoal, Janaína Queradia, da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Dr. Inloco, episódio número 15, parte número 1. E olha que participação que nós temos hoje. Doutor José Stechman está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Obrigado pela participação, ao convite de estar aqui, para a gente poder divulgar um pouquinho essa área tão importante e tão esquecida muitas vezes. É verdade, nós vamos ter uma temática aqui, pessoal, muito importante. Disfunção temporomandibular. Nós vamos falar também sobre a dor orofacial, mas aguardem, porque agora é o momento de vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso participante, Dr. Stechman. Fale para nós aqui da Inloco. Quem é Dr. Stechman? Bom, o Dr. Stechman é um obcecado pelo bem-estar dos pacientes. Então, desde a minha formação, há muitos anos atrás, dentro da odontologia, o meu foco sempre foi esse bem-estar do paciente. Então, eu fui buscar o que era importante na época, na minha formação. Sim. Então, eu entendia que a reabilitação oral, deixar os pacientes reabilitados para poder exercer as funções do nosso sistema, porque a gente sempre acha que o dente, o sistema estomatognático, como a gente chama, só serve para mastigar. Não, mas ele é fundamental para a gente poder falar, é fundamental para a gente poder engolir, na deglutição. Até na respiração a gente precisa de um sistema funcional para poder ter uma boa respiração, além de mastigar. Então, se essas funções, a reabilitação oral me permitia fazer isso. Então, eu trabalhei muitos anos na área da reabilitação oral, mas durante um certo tempo eu entendi que os meus pacientes tinham dor. Muitos pacientes tinham dor que não era de dente. Era uma outra dor. Muitas vezes referia no dente, mas o dente estava muito bem tratado, muito bem reabilitado. E isso começou a me angustiar. Sim. Nossa, que dor é essa? Que mistério é esse que a gente não entende? E comecei a estudar. Isso na década de 80 era vamos chamar, uma novidade para o Brasil, principalmente. Em alguns lugares já se falava, mas aqui era muito pouco falado. E eu comecei a estudar um pouco essa área da articulação temporomandibular, que é essa articulação que a gente tem aqui na frente da orelha. Sim, sim. Então, dentro da minha formação, que foi na Universidade Federal do Paraná, só tinha federal, na época que eu fiz vestibular, você imagina. Não se falava em articulação temporomandibular. E eu comecei a estudar, e estudava oclusão, porque a gente achava que todo dente era importante. E aí comecei a entender que o dente era uma das partes desse sistema. Sim. Existem outros componentes e a gente começou a chegar na disfunção temporomandibular, mais conhecida como DTM. Mais fácil. E aí da DTM a gente foi caminhando para a dor orofacial, que é o grande universo que nós temos. Nós temos na face uma quantidade enorme de dores, das mais diversas possibilidades, e muitas dessas dores têm uma relação direta com o nosso sistema. Sim. Então, além das dores de cabeça, além das dores sinusais, das dores dentais, existem dores que têm uma manifestação total na face. Olha só. Na região crânio-cérvico-facial, como a gente costuma dizer. Então, é um universo. Seria quase que uma investigação a respeito de cada um dos sintomas que aparecem. É muito comum nos nossos congressos, nas nossas vivências, falar em que é um quebra-cabeça. Eu costumo dizer que não é um quebra-cabeça. É um jogo de xadrez. Olha só. Com muitas estratégias para a gente atingir o objetivo. Sim, sem dúvida. Então eu vejo muito mais como um jogo de xadrez, com a complexidade de um jogo de xadrez, do que simplesmente juntar as pecinhas. E como um quebra-cabeça. E todo esse universo de busca, de olhar diferenciado,
de realmente sintonizar com o universo da dor do paciente e tentar descobrir Sim, o porquê. sim, Levou o doutor a também aprofundar seus estudos. sim. Aí, a partir daí eu fui fazer, né? Tinha pós-graduação, daí comecei a fazer mestrado, doutorado, e atualmente eu estou indo à Universidade de Manitoba, no Canadá, Legal. fazendo um pós-doutorado. Olha só. Né? E você veja como a coisa é complexa. Eu estou estudando, lá a gente está desenvolvendo uma pesquisa entre o envolvimento do sono com o refluxo gastroesofágico. Nossa. Né? Porque tudo isso tem uma relação direta com, muitas vezes, a dor, mas principalmente com a qualidade de vida do paciente. Sim. Né? E eu vejo assim, a gente precisa devolver a todo o nosso paciente o bem-estar. Isso não significa, muitas vezes, que ele não vai ter um sintoma ou não vai ter uma doença, mas ele aprender a conviver com ela. Ele poder conviver normalmente, mesmo tendo algum problema, alguma situação adversa. Né? Se fala muito em inclusão. E o paciente com dor é excluído. Sim. Ele é excluído do convívio social, porque ele é um chato, antes de mais nada. Ai, dói tudo. Você está com dor toda hora. Nossa. Isso é manha. Isso é manha. Para com isso, isso é frescura. Então, esse tipo de situação impacta, porque a dor existe, a dor é real. E ela precisa ser identificada. Sim, e tem que ser acreditada. É o que eu digo para os meus alunos. Acreditem na dor do paciente, ela é real. E o doutor está falando dos alunos. Fale um pouquinho sobre a sua atuação na academia. Bom, é uma longa história. Eu comecei a dar aula em pós-graduação. Sim. E um dia me convidaram, quando abri a Universidade Tuiuti do Paraná, eu fui convidado a estar na Universidade Tuiuti do Paraná na disciplina de oclusão dentária, que é essa parte de envenenamento. E já os dois professores que me convidaram já faleceram, o Dr. Cláudio Miranda, o Dr. João Silinski, e eu fui, aceitei o desafio. E me encantei pela academia. E fui me envolvendo na academia, e estou na Universidade de Tuiuti desde a década de 90. Olha os só. primeiros professores, Que legal. os velhinhos, Nada, a honra é nossa de ter aqui. pessoal, e onde na Tuiuti eu pude, além de ter a graduação, eu montei a pós-graduação em DTM, dor orofacial. A gente já está na 15ª turma, né, curso de 1 ano e meio, mais ou menos, deve começar outra turma agora em agosto. Eu pude montar o Centro de Diagnóstico, Diagnóstico e Tratamento da Articulação Temporomandibular, o CDATM, que está fazendo este ano oficialmente 25 anos. Olha. Ele funciona há mais tempo, mas ele foi oficializado pelo grande colegiado da universidade no ano 2000. Que legal. Então, esse ano nós estamos com 25 anos, quero ver se consigo fazer um pequeno evento para os ex-alunos, os ex-estagiários, e a gente funciona toda sexta-feira, chova ou faça sol. Legal. E como que é esse funcionamento? Demanda espontânea. As pessoas têm dor, acabam sabendo do serviço, ou o posto de saúde indica. Nós não temos convênio, infelizmente, um convênio formal com a prefeitura ou qualquer outro órgão, apesar da dor orofacial de ter sido aprovada pela reuniões do Conselho Municipal de Saúde para a implantação do serviço, mas até hoje não foi. A gente não tem um convênio formal, mas recebe. As pessoas indicam, as pessoas encaminham. Né? Existe um pequeno custo, né? Nós somos uma universidade particular, mas aqueles pacientes efetivamente carentes, eles não pagam nada. Né? Quem pode pagar, paga um pouquinho mais para ajudar o próximo, porque a gente tem um custo operacional numa universidade particular. Claro. É natural isso. E a gente ali consegue desenvolver com os alunos e estagiários, né? A gente consegue desenvolver um atendimento bem grande para a população. Então, a gente funciona todas as sextas-feiras para esse atendimento ambulatorial. Né? E sempre dentro de uma visão multidisciplinar, o que favorece o estar na universidade.
Então, eu tenho a psicologia, tenho a fonoaudiologia, tenho a fisioterapia, eu tenho a nutrição, a enfermagem que eu posso, com esses encaminhamentos às clínicas, escolas, a gente pode dar uma integração, uma visão abrangente para o nosso paciente, o que precisa no tratamento da dor. Até para buscar essa identificação, os tratamentos, o pós, o acompanhamento também. Sim, fundamental. Eu faço parte, hoje na universidade, já há alguns anos, de 2 programas de pós-graduação, mestrado e doutorado em Saúde da Comunicação Humana, Uau. que é um programa interdisciplinar. Né? Então, a gente atende várias áreas da saúde ou não. Né? Qualquer profissional interessado no tema, são temas super abrangentes, então eu faço parte desse programa. E mais recente, do ano passado para cá, a gente tem o mestrado em odontologia. Né? Legal. Então eu faço parte dos 2 programas, os meus orientados, e isso possibilita muitas pesquisas. E nas áreas mais diversas. Eu fui apresentar esse começo do ano, eu estive na Filadélfia, apresentando um trabalho de uma aluna de doutorado sobre disfagia, né, a partir da deglutição, com uma relação com a dor orofacial, porque tem um processo chamado processo estiloide alongado. Nossa. Então, a academia, né, que eu faço parte, tem muito orgulho de ser professor na FUIT, porque é uma universidade, é engraçado, é uma faculdade amigável. Uhum. Ela é uma família, uma grande família. Eu tenho muito orgulho disso, porque eu pude desenvolver esse trabalho. Quando eu fiz a proposta, quando eu fui cobrado, por que a gente não tinha um centro na FUIT, que eu encaminhava os pacientes, na época, para a Federal, que eu tinha lá a gente tinha o primeiro momento da dor foi quando eu estava na Federal. E me perguntaram se eu podia montar um serviço lá para isso, para atender os pacientes. O que eu precisava? Eu precisava de alto e bom som. Não sei se eu posso falar, mas vou falar. Eu disse que eu só precisava que não me enchesse o saco. Pronto. E eu estou lá há 25 anos nesse serviço, formando esse serviço, formando pessoas, formando estudiosos e desenvolvendo pesquisa. E então, transformando vidas. A gente consegue, né? Eu brinco com o meu aluno de pós-graduação. Olha, vocês vão entrar. Eu não sei qual é a cabeça que eu vou entregar a vocês. Eu prometo que eu monto as peças, vão faltar algumas, né? Mas o mais importante é que vocês não vão conseguir ver o paciente de vocês como uma boca cheia de dentes. Você vai entender que, além da boca cheia de dentes, tem um ser humano que deve estar inserido no seu meio social, no seu meio ambiente. Então, é esse profissional que é o cirurgião dentista, na minha concepção, o verdadeiro cirurgião dentista. Não está preocupado só com o seu sorriso, só com a sua bem-estar bucal, mas sim com o bem-estar social desse paciente. Né? Então, eu vejo isso uma coisa muito mais ampla, a odontologia, como a área da medicina, que foi separada da medicina pela sua complexidade e não pela sua simplicidade. Com certeza, e observando a sua fala, a gente verifica que o Dr. Stechman, ele é muito além do odontólogo, do professor, do eterno estudioso. É aquele que gosta de observar os pacientes e tratar a dor. É um fato. Que legal, doutor, que legal. Mas nós vamos começar a falar um pouquinho mais sobre o tema na parte número 2. Então, você que já está acompanhando o Dr. Stechman, que está participando conosco nesse episódio número 15, não deixe de acompanhar o próximo e se manter informado sobre o que há de melhor dentro desse ramo de atuação. Até mais, pessoal!